Fala pessoal, hoje a gente vai adentrar em um novo conteúdo e esse conteúdo ele é o que precede, né, a lógica que a gente estava vendo, né? E agora a gente vai falar de conjuntos, né? O primeiro tópico é de teoria elementar dos conjuntos e para começar a gente vai ter uma aula básica aqui de noção de conjuntos, né? Separei um material básico aqui só para a gente falar, introduzir esse tópico que a gente vai abordar, né, que é muito importante para conteúdos futuros, como eu falei, né? Lógica introduz conjuntos, que introduz funções, e aí por aí vai, né? Então tá, bora falar sobre conjuntos, né? Os conceitos iniciais, né? O que abrangem a área geral. A gente vai falar de conjunto, elemento e relação de pertinência. Essa aula é bem rápida, né? É só para a gente introduzir os conceitos iniciais. Basicamente, conjunto é um grupo de elementos com uma mesma característica. Ou seja, o conjunto é um grupo de coisas, vamos dizer assim, né? De elementos que eles dividem uma coisa em particular. Quer dizer, cada um desses elementos, vão ter uma coisa que é igual para todos, né? É isso que significa a mesma característica. Por exemplo, né? Eu vou dar aqui, ó, o conjunto dos mamíferos, o conjunto das vogais, o conjunto dos números pares positivos. Todos eles, cada elemento desses conjuntos vão ter características em comum. Entendeu? Basicamente é isso. E o que é elemento? É o que compõe o conjunto. Por exemplo, se eu tenho o conjunto das vogais, e eu tenho a letra A, E, I, O, U, cada item desse é um elemento. Então o elemento nada mais é do que a coisa, né, que compõe o conjunto. Beleza? Então, no conjunto das vogais, A é um elemento desse conjunto. No conjunto das vogais, I é um elemento desse conjunto. Outro exemplo aqui, os mamíferos, né? Dá para usar aqui, sei lá, gato, cachorro, vaca. O gato é um elemento do conjunto dos mamíferos. Beleza? Assim como o cachorro, como a vaca, como o elefante, como o ser humano, enfim. Conjunto de números pares positivos. Eu vou ter o quê? 2, 4, 8, 0. Se bem que 0 não pode ser considerado positivo nem negativo, né? 2, 4, 8, 16, enfim. Por aí vai. Aí cada item desse, né, é um elemento do conjunto dos números pares, né? E por aí vai. Basicamente é isso. Se eu tenho elementos que possuem uma característica em comum, eu posso dizer que eles estão em um conjunto específico, beleza? Aqui eu dei um exemplo, né, do conjunto das vogais, A, E, I, O, U, beleza? E a gente vai para o último tópico, né? A gente falou de conjunto, a gente falou de elemento, agora a gente vai falar de relação de pertinência. O que é relação de pertinência, né? São aqueles símbolos, né, que a gente já está habituado na matemática, que remete a pertencer. Pertinência, né? Já está dizendo, né? E o símbolo aqui que a gente conhece é o pertence, né? Esse símbolo aqui que parece um Ezinho, beleza? Vou até botar uma setinha aqui, ó. Pronto. Uma setinha aqui. Significa pertence, beleza? Pertence. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo de conjunto das vogais, né? E eu falei que cada coisa dessa é um elemento, né, do conjunto das vogais. Então eu vou usar aqui a letra A. A pertence ao conjunto das vogais. Correto? Está correto. Então, para que serve esse Ezinho aqui? Ele é uma relação de pertinência. Ele indica que o A, o elemento A, pertence a esse conjunto. Beleza? E é exatamente assim que a gente lê. Por exemplo, o 2. 2 pertence ao conjunto dos números reais. Essa é a notação que a gente utiliza, beleza? Aqui, ó. Pertence. É assim que a gente lê. Então, 2 pertence aos reais. Então, basicamente, essa foi a aula de hoje, bem rápida, direto ao ponto, né? O que a gente viu? A gente viu o conceito de conjunto, a gente viu o conceito de elemento e a gente viu o conceito de relações de pertinência, que são os itens chaves aí, né, pra gente ter uma noção do que seria conjuntos. Basicamente é isso. A gente vai dar continuidade nas próximas aulas. E é isso, tamo junto.